boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje temos a Célia presente. Olá, Célia. Fiquei emocionado. Vamos estudar, dar continuidade ao estudo da Lei do Progresso, hoje começando com Marcha do Progresso. Marcha do Progresso. Algo mais ou menos assim, talvez. Mas o fato é que o progresso é inexorável, faz parte da lei natural, da lei divina. Ou nós progredimos como indivíduo e como sociedade. Nós progredimos intelectualmente e moralmente. Não todos ao mesmo tempo, não todos com a mesma velocidade, nem em todos os aspectos. O livre-arbítrio nos dá o direito de decidir qual é o nosso caminho, por onde nós preferimos seguir, qual vai ser mais rápido e qual nós vamos demorar mais. E, passando então para a leitura de hoje, começa com questão 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo
Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? É alguma coisa que está dentro de nós que nos leva a avançar? Ou é um condicionamento, uma questão social que nos faz progredir? O básico está em nós, responde os espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Por isso nós começamos dizendo que é inexorável. Deus nos criou assim, com essa compulsão por progredir, para andar, para ir em frente, para crescer, para evoluir em direção a Ele. Mas nos deu o direito de decidir como fazer isso. Então, nem todos progridem ao mesmo tempo, nos mesmos aspectos, nem todos estão no mesmo nível de progresso, uns mais adiantados, outros mais atrasados, e também aí a sabedoria divina fez por bem nos misturar. O simples fato de ter designado o planeta Terra como o planeta para onde viriam os degredados de Capela já deu essa mexida. Os exilados de Capela, nós, que fomos reprovados num planeta muito mais adiantado, do ponto de vista moral e intelectual. Lá nós éramos a rapa do tacho. Quando chegamos num planeta, num estágio ainda de anterior ao homem de Neandertal, de hominídeo, nós aqui trouxemos para cá, nós trouxemos progresso. E essa lei se aplica sempre. Estão reencarnados simultaneamente hoje e ao longo de todos os tempos espíritos mais adiantados com outros menos adiantados, para que através do convívio, do contato social, os mais adiantados ajudem no desenvolvimento dos menos adiantados. Sejam menos adiantados porque estão indo mais devagar mesmo, ou porque são espiritualmente mais novos. Não faz diferença. E aí Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Moral versus intelectual. Resposta: o progresso moral decorre do intelectual, mas não é alguma coisa assim imediata. Avancei no lado científico, o meu lado moral acompanha de imediato. Não, não. Normalmente, o intelecto, a razão, vai mais rápido, principalmente porque nós viemos de um estado onde o nosso progresso intelectual era muito mais desenvolvido. Talvez por isso, não dá nem para dizer, porque é a nossa realidade do planeta. Né? Neste planeta, nós já chegamos aqui intelectualmente bem desenvolvidos e moralmente atrasados. E isso vem sendo uma constante. À medida que a civilização avança no lado da razão, a moral vai sendo arrastada e acaba indo junto, porém, bem mais lentamente. Isso me lembrou, essa questão aqui me lembrou, um outro estudo que nós fizemos na quarta-feira. Eu trouxe de lá, recuperei esse slide que a sai daí, sai daí. É esse aqui. Que a Célia vai lembrar. Aqui mostra o progresso da humanidade no planeta Terra a partir de aqui, está em antes de 100 mil, na verdade, 300 mil anos aqui, a partir do aparecimento do Homo sapiens, que coincide com a chegada dos exilados de Capela. Então, isso aqui é o progresso da humanidade a partir da chegada dos exilados de Capela. 300 mil anos para descobrir a escrita. 300 mil anos de pré-história. E aí, com a descoberta da escrita, o progresso intelectual começa a se acelerar. Na Idade Antiga, nós vamos avançar mais 5 mil anos para chegarmos no nascimento do Cristo.
Foram 300 mil anos de história. Antes ainda, vamos pegar esse ponto aqui. 1200 antes de Cristo veio a primeira revelação com Moisés. Até aqui era a pauleira. Havia desenvolvimento intelectual, a razão estava se desenvolvendo novamente, mas era a pauleira. Olho por olho, dente por dente, já era uma grande conquista. Depois de 300 mil anos, aparece Moisés, e mais 1.200 anos à frente, nasce Jesus. Eles são os marcos, e depois virá na terceira revelação, 2.000 anos mais à frente, Kardec com o Livro dos Espíritos. Mas são os marcos que estão puxando o desenvolvimento moral. Esse gráfico aqui mostra como a moral é muito mais difícil de ser desenvolvida. Como nós somos muito mais coração de pedra, tá? Para conseguirmos aprender os valores divinos. Enquanto que a ciência, a razão, o intelecto se desenvolve de forma acelerada e nos últimos 100 anos nós progredimos muito mais do que em todo o resto da nossa história no planeta Terra. O desenvolvimento intelectual vem PG, talvez mais do que isto. O moral é arrastando aritmeticamente. Vamos voltar, então, para o nosso texto. Cadê ele? Aqui. Continuando. Então, o progresso moral decorre do intelectual, mas não é imediato. Aí ele desdobra isso. Mas como é que pode o progresso intelectual engendrar o moral? Tem a ver uma coisa com a outra. Tá? A resposta é: à medida que o nosso intelecto começa a compreender a diferença entre o bem e o mal, o livre-arbítrio entra em ação e acompanha o desenvolvimento da razão. Então, à medida em que nós começamos a compreender que podemos usar esse martelinho aqui, tanto para construir algo como para destruir, e começamos a fazer melhores escolhas, claro, a lei do karma está junto, né? Porque as más escolhas são sempre acompanhadas de consequências, mas com o passar de todos esses milhares de anos, alguma coisa nós aprendemos, que foi começar a perceber que, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Caramba, lembram dessa música? Muito bem. Então, o progresso intelectual acaba puxando o moral de forma mais lenta, mas ele vem atrás. Né? Porque a nossa responsabilidade... sim, não. Por que não? Com o desenvolvimento da inteligência, a nossa responsabilidade aumenta. Uma coisa era lá, o troglodita lá brandindo um tacape e acertando alguém. Outra coisa é que um homem civilizado esperando um inimigo numa esquina para cometer um assassinato porque quer roubar o dinheirinho dele ou algo assim. A responsabilidade cresce muito. É o karma surgindo. Bem, como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também. Verdade. Antes do desenvolvimento moral acontecer, nós tivemos que fazer muita besteira para aprender que está errado. Do ponto de vista espiritual, o progresso completo é o objetivo. Disse uma imagem muito bonita, são das duas asas do anjo. Essa imagem já é até muito batida, né? Mas tem a ver tudo com isso, o projeto intelectual, o progresso intelectual e o moral. Nós desenvolvemos no planeta Terra, primeiro, a asa do saber, da razão, do intelecto. Damos muitas cabeçadas, fazendo muita besteira, apanhamos muito do karma, e aos pouquinhos a outrazinha, a asa da moral, do amor, vai se desenvolvendo também. O objetivo é o progresso completo. Não adianta ter uma asa da razão, do intelecto altamente desenvolvida e a da moral cotó, porque nós estaríamos desequilibrados. Por isso é que você fala no anjo, né? Uma única asa não vai nos levar aos céus. Os povos, porém, como os indivíduos,
só passo a passo atinge esse desenvolvimento completo. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, se essa asinha que está cotota, atrofiada, né, é normal usar a inteligência para fazer o mal. Não pode acontecer, não. Eu diria que aconteceu direto. Nós fizemos muito disso. Tá? Porém, a moral e a inteligência são duas forças que vão se equilibrar, mas precisam de tempo para isso. Ao chegar a esse equilíbrio, aí sim nós teremos dado um grande passo evolutivo, nos habilitado a usar as duas asinhas para mudar de faixa, sairmos do predominal e entrarmos num período evolutivamente superior ao do Homo sapiens. 782. Estou sem relógio, não estou nem vendo a hora, mas deve estar no tempo. 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Alô, Norma? Como é que está a hora? Oi. Oi, diga. Não, querido, não estou falando, não. Ah, tá. Não, eu pensei que fosse você, que saiu um sonzinho aí. Ah, aqui no prédio está um barulho horrível, tem uma festa nos fundos. Isso é um problema mesmo, para gente que não está nas lives. Está tudo fechado, mas está penetrando. Tá, deixa o teu som desligado, depois você entra, não tem jeito, né? Muito bem. Quando eu falo... Tá. Tem o homem o poder de paralisar a marcha? Tem paralisar a marcha do progresso? Tem. Não, desculpa. Não tem de paralisar, tem de retardar, de embaraçar. E isso está acontecendo. Hoje, a grande luta dos trevosos é justamente essa. Se a gente voltasse para aquele quadro que eu não tinha tempo de mostrar melhor, nós veríamos ali nitidamente algumas coisas acontecendo. Mas o que está acontecendo? Os retardatários, de grande poder intelectual, mas de baixíssimo desenvolvimento moral, sabem que os tempos são chegados, sabem que é hora de outra seleção, outro expurgo está vendo, e que se da última vez vieram para um planeta em época de hominídeos, desta vez a tendência é ser ainda pior. Então, qual é o plano deles? Vamos paralisar a marcha do progresso. Vamos tentar retardar o juízo final. A separação do joio e do trigo, porque nós vamos embora de novo. O que eles podem fazer para atrapalhar o desenvolvimento moral daqueles que estão tentando ir em frente, eles fazem, estão fazendo, e estão cada vez em maior desespero. E o tempo acabou e a seleção já começou. E eles estão trabalhando, tentando retardar essa seleção. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso para que a humanidade retrograde? Nós não podemos, como indivíduos, a involução não existe, mas a civilização poderia retrogradar. Uma guerra mundial atômica faria isso, né? Deve ser o sonho deles. Resposta: pobres seres, Deus os castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Estão sendo levados de roldão pelas ondas do juízo da seleção que está já em processo. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, o homem não pode opor-se, impedir o progresso. Ele é como uma força viva, cuja ação pode até ser retardada, mas não anulada por leis humanas mais. Tem uma forçazinha, né? Nossos anjinhos da guarda ali, nos empurrando em direção ao progresso, sem nos tirarmos o direito do livre-arbítrio e as consequências de nossas decisões. Quando as leis humanas se tornam incompatíveis com esses retardatários, eles vão tentar despedaçá-las, junto com aqueles que tentam mantê-las. Porque tudo que promoveu o progresso é contrário aos seus planos. E assim vai ser. Vai ser sempre. Sempre terá uma onda de retardatário que vão tentar trabalhar, inclusive as leis humanas, para que atrapalhem um progresso superior, o progresso moral. Isso será até que
as leis divinas e humanas entrem em harmonia. Chegará o momento que não precisaremos ter mais um código penal, não precisaremos ter mais na lei, se quer dizer que não matar, que nós não seremos mais capazes de fazer isso. Neste momento, as leis humanas serão até dispensáveis, nem harmonizar, serão dispensáveis, porque nós não precisaríamos mais de um código escrito que nos diga o que fazer e o que não fazer, porque ele estará impresso no fundo de nossas almas. 782. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, posto que do ponto de vista em que se colocam, ou veem onde ele não existe, vamos destrinchar isso um pouquinho melhor. Tem pessoas bem intencionadas, por exemplo, que combatem as religiões. Acham que isso é obscurantismo, é fanatismo, pregam o criacionismo, ou nem o criacionismo, né? Na verdade, eles pregam o ateísmo. É só um exemplo. Tá? Temos exemplo disso em todos os lugares. Estávamos terça-feira conversando num grupo aí de reuniões sobre um movimento que está atingindo a comunidade espírita, onde estão tentando desqualificar Xavier. É uma maneira de, aos pouquinhos, minarem a própria força do espiritismo. Muito bem, mas tem pessoas de boa fé que fazem isso, que são iludidas, que acreditam numa corrente qualquer e tentam mudar o rumo das coisas. Né? Então, se a gente pensar nas fábulas, é uma fábula do Américo Pisca-Pisca. Começa a colocar defeito na ordem natural das coisas. A resposta foi: sim, existem pessoas que, embora de boa fé, tentam impedir o progresso real. Mas se elas são como pequeninas pedras, embaixo de uma roda de uma grande viatura, não impede o avanço do progresso. Elas, no máximo, podem provocar alguns pulinhos. Mas essas pessoas, nada poderá retardar o progresso humano. Nada. Podem atrasar, não retardar. Norma, eu não sei que horas são, mas posso olhar que é aqui do lado. Você adiantou aí a questão 782. Era tua? Mas está perfeito, foi ótimo, querido. Perdoa, então repassa aí, dá um outro ângulo para a gente, porque aí você enriquece mais. Com essa barulhada aqui de trás, você vai interferir, tá bom? Vamos lá, tenta aí. Foi ótimo esse teu exemplo dos espíritos que estão querendo desqualificar o Chico Xavier, né? Mas a gente já sabe que não há interrupção no progresso, não é verdade? Quando, por certas circunstâncias, a sua marcha diminui, mais na frente ela tira a diferença, não é? Mas sempre arrastando homens e coisas, mundos e sóis para o esplendor da vida, porque o Pai nos criou todos para a evolução. Então, a gente vai perceber, fazendo uma retrospectiva histórica, que no tempo de Jesus, sob o Império Romano, quiseram impedir o progresso espiritual, não é? Crucificando o mestre. Mas como eles se enganaram, não é? A história nos conta que a natureza respondeu à ignorância humana e o progresso avançou. Mesmo assim, nos trazendo os ensinamentos do mestre até os dias de hoje. Nós depois vamos ter a Igreja Católica, instituição milenar, que temos que respeitar pela contribuição que ela nos trouxe até os dias de hoje. Apesar dos fatos tenebrosos, não é? Promovidos por seres humanos nela, infiltrados, né? Que contribuíram para manchar o nome da instituição, sua missão continua até hoje, porque é uma instituição determinada pelo Pai para iluminação espiritual da humanidade. O poderoso Império Romano despencou, não é? Mas, apesar da excelente contribuição que eles deram para a civilização ocidental, ele caiu.
não é? Mas o ensinamento do mestre, não. O senador romano Públio Lentulus, por exemplo, que enquanto lá no tempo dele participava, não é, dos circos romanos, dos sacrifícios dos primeiros cristãos, inclusive da própria esposa, porque ele de longe não identificou. Ela houvera se convertido ao cristianismo, mas ele ainda não estava no tempo, não é? E aí ela troca a roupa com a escrava e ela é crucificada. E ele estava lá na plateia e não percebeu isso. Então, ele já começou a passar pela dor da transformação naquela época. Mas, hoje, ele se tornou o iluminado, benfeitor, Emmanuel, depois de passar por encarnações de regenerativas, não é? Até atingir essa condição. A doutrina espírita, Consolador prometido por Jesus, nos trouxe luzes de consolo. Diante de uma situação em que um homem, uma ideia, um grupo se interponha à marcha do progresso, tenhamos calma, que eles são apenas um percalço, como aquela pedrinha que o Vidal muito bem representou ali. Um atraso temporário, que a marcha do progresso não se detém, não é? Isto porque as obras dos homens, elas vêm e vão, mas as de Deus, essas permanecem. Nós também, que aqui estamos de passagem, não é, meus irmãos? Sofrer, para nós, faz parte do processo evolutivo. Jesus sofreu, mas por nossa teimosia. Daqui a pouco, o nosso presente será passado, como passou o Império Romano. Assim, cabe-nos a pergunta: qual foi a nossa contribuição? Nós que estamos numa noite de sábado, buscando aprofundamento dos ensinamentos do alto, busquemos plantá-lo no solo do tempo, com nossos exemplos, na prática do amor ensinado pelo Mestre, mesmo diante dos obstáculos na marcha do progresso que defrontamos no nosso dia a dia. Vamos a 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Aí Kardec faz uma observação. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram, não é verdade? Nas ideias pouco a pouco. Germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do caprichoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com a necessidade, com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade,
admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. São a procela, ou seja, a tormenta, a tempestade, que saneiam a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. O Vidal havia colocado aí, né, a imagem da Revolução Francesa, que trouxe, né, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, não é? Mas essa mesma revolução, ela teve um período do terror, né, em que os opositores dos que estavam no poder guilhotinavam aqueles que pensassem contra eles, né? Então, meus irmãos, a ciência já sabe das transformações naturais que se operam na matéria, sem que a mão do homem possa interferir. Não é? A gente sabe, né, que de minúsculos corpos vai surgir uma ilha, por exemplo. Esse é o processo natural da vida, que vem de Deus pelos canais do tempo. O homem pode ajudar ou apressar esse processo e deve fazê-lo quando o objetivo é para o bem da humanidade. Os homens avançam no progresso científico em demasia. No entanto, o progresso moral se nos parece lento, como o Vidal também já colocou anteriormente. Então, somos de uma geração que acompanhou grandes transformações, né, tecnológicas. Os celulares que hoje utilizamos, comparados aos primeiros, já são jurássicos, não é verdade? Nós, anteriormente, não tínhamos internet, computadores, TVs coloridos. Tudo isso foi chegando com esse progresso científico e tecnológico. Entretanto, ainda estamos discutindo o direito à vida do feto, querendo oficializar a prática do aborto, não é verdade? Então, para que haja equilíbrio, meus irmãos, é preciso que o homem desenvolva aquelas duas asas que o Vidal colocou, a do progresso intelectual e a do progresso moral, não é verdade? Quando isso não ocorre, aparecem os flagelos, as catástrofes, as pestes e a fome. O desequilíbrio se reflete na própria natureza física, mostrando que uma força deve esperar pela outra, para a paz de todas as criaturas. Ao tempo que o Pai permite reencarnar espíritos que se tornarão cientistas para mostrar o valor da vida, o que se pode alcançar no plano físico, ele também permite renascerem cientistas do amor, para mostrar o valor do espírito. Então, essas duas colunas têm a missão de equilibrar a vida, estabelecendo a felicidade e o céu íntimo da alma. Acabamos de passar por uma pandemia, grandes perdas. Pensamos, alguns de nós, que o homem despertaria para o progresso espiritual. Ledo engano, não é verdade? Quando nós, pelas nossas ações, começamos a atrasar o progresso moral, nos colocamos, então, na contramão do processo evolutivo do Pai. Assim, vemos estupefatos, abalos físicos no Brasil e no mundo, não é? E quando o Kardec vai nos dizendo, não é? Aquela sua fala, que termina dizendo que o aperfeiçoamento, não é, da humanidade é lento, mas progressivo. Deus não tem pressa, nós sabemos disso, mas não para nos seus trabalhos para o nosso progresso espiritual. E lá na questão
917, Kardec ainda coloca assim: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Vamos à questão 784. Perdi. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, em vez de avançar, caminha aos recuos? Aí a espiritualidade responde: enganas-te, não é verdade? Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E aí nós vimos, não é, os equívocos da nossa Igreja Católica com a Inquisição, né, queimando Joana d'Arc, queimando tantas outros médiuns que eles consideravam que, na realidade, eram pessoas que vibravam na magia, no mal, uma interpretação equivocada. Então, tudo vai chegar num ponto que vai ter o basta de Deus, né? E aí virão as reformas. O que acontece é que na caminhada da vida, a criatura muitas vezes se equivoca no uso do seu livre-arbítrio. Foi isso que aconteceu com o Padre Gregório, com o Papa Gregório, né, quando instituiu a Santa Inquisição. Há um ditado que diz: quer conhecer um homem, dê poder a ele. Na grande maioria, acaba abusando do poder que lhe foi concedido. Este é um estágio pelo qual passamos para depois ganhar o melhor. Não passando por ele, como aprender? O aprendizado é conquista no dia a dia. Não é verdade, meus irmãos? Sob o guante da dor e dos inúmeros problemas, que são os instrutores da alma. A regressão dos espíritos é ilusória, a não ser quando a reencarnação nos mostra uma regressão da forma e do ambiente em que o espírito pode renascer. Porém, a alma, seus celeiros, sua luz já conquistada, essa não perde nunca essa luz. É qual diamante jogado na lama, que fica escondido por algum tempo, mesmo quando retirado dali, é a mesma pedra preciosa. Ela não deixa de ser diamante por se encontrar envolvida no barro. E se nós relembrarmos a história, não é? Embora Montesquieu, político, filósofo e escritor francês, né, edificou a sua teoria, a separação dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, em que não podem dois poderes se aliarem para derrubar um terceiro, sendo o juiz máximo o povo. Durante a fase das trevas da Revolução Francesa, quer dizer, no mesmo país onde a ideia de Montesquieu nasceu, essa foi a fase mais violenta e mais radical, liderada, né, pelos jacobinos, em que guilhotinavam as pessoas que pensavam diferente deles que estavam no poder. Mas houve um basta, não é? Os girondinos tomaram o poder, derrubaram os jacobinos, e assim houve a transformação.
Hoje, apesar das guerras ainda ceifarem vidas no planeta, todo mundo concorda que a guerra é uma estupidez, não é verdade? Então, há um avanço moral em grande maioria das mentes humanas. Piramês diz que o mal que estamos presenciando no mundo, você ainda vai ver crescer mais, porque é desse crescimento, gerando mais sofrimento, que a humanidade deverá acordar para o amor. Todos os recuos dos homens são aparentes, estão avançando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, porque a lei de Deus é a lei do progresso. Né? Vamos para a última questão, meus irmãos, a 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade dos vícios, daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Essa expressão bem grifada pelo Vidal é de super importância para o nosso entendimento. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, vamos refletir, meus irmãos, que do próprio mal pode nascer o bem. Lá no século XIX, período das guerras napoleônicas, ficavam inúmeras pessoas sangrando nos campos de batalha. Henri Dunant, um empresário suíço, passando por um desses campos de batalha em 1859, ele ficou tocado com a mortalidade e o descaso com os feridos na batalha que acontecera ali em 1859. Então, ele, agindo como um bom samaritano, ele pediu autorização ao general que houvera vencido a batalha para socorrer os feridos. A partir desse ato, deu origem à criação, em 1863, a Cruz Vermelha Internacional, cujo objetivo é garantir a proteção e a assistência às vítimas de conflitos armados. A sua história é a história do desenvolvimento da ação humanitária, entendeu? Das convenções de Genebra, na Suíça. E é por isso que o Dia da Cruz Vermelha é comemorado no dia 6 de maio, no dia 8 de maio, porque é o dia do aniversário do Henri Dunant. Entendeu? A guerra deu origem ao direito humanitário, aos limites da guerra. Do mal, da destruição, surgiu o bem, de que a vida humana se sobrepõe, inclusive em situações de combate. E agora a gente vai ler os comentários de Kardec nessa questão, não é? Há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral.
entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo ache o mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Porque será impossível que entre o século XIX e o 24º século haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o 14º e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Então, a gente vai trazer um exemplozinho rápido para entendermos esse texto, né? Um empresário sueco, engenheiro, construtor de ferrovia, ele precisava desenvolver algo para remover obstáculos, pedras. Então, ele criou a dinamite para estourar as pedras e poder passar com a estrada. Conseguiu a patente desse invento. E assim, logo em seguida, veio alguém e utilizou o seu invento para armas, para destruição. Então, primeiro o intelectual e depois o moral aconteceu. Por quê? Porque esse empresário ficou riquíssimo devido à patente da invenção da dinamite, não é verdade? Mas ele ficou tremendamente culpado por saber que a sua invenção causou morte e destruição. Aí, um ano antes dele morrer, ele fez um testamento, deixando 94% de sua fortuna a fim de que um prêmio fosse criado para homenagear e premiar pessoas que realizassem grandes ações em benefício da humanidade. Foi esse senhor, Alfred Nobel. Assim foi criado o Prêmio Nobel. À medida que nós nos desenvolvemos intelectualmente, a gente vai começar a ter discussões éticas de como utilizar esse conhecimento. À medida que nós conseguimos, dentro da ética, introjetarmos valores mais elevados, mais cristãos, assim nós vamos desenvolvendo-nos aos poucos moralmente, educando-nos e aprendendo a desenvolver o nosso desenvolvimento intelectual, no sentido de pôr limites às criações intelectuais. Foi assim que, após a destruição promovida pela bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, a humanidade evidenciou a necessidade de limite para não se autodestruir. Jesus disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se nós quisermos destruir a morada que habitamos, o mundo primitivo vai nos aguardar. E lá, nós vamos estar tão preocupados com a fome que estaremos sentindo, que a única arma que poderemos usar é a pedra para acertar a caça, para nos alimentar. E assim, nós chegamos ao entendimento que nada vai se perder
O desenvolvimento moral afastará as ideias das sombras da ignorância. Isso a doutrina espírita nos ensina. A transformação ocorrerá de modo que as próprias trevas darão nascimento à luz. Muita paz, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro. Agora temos que fazer a nossa prece final. Ô Vidal, você não pode fazer por nós, meu querido? O que eu não faço por vós, Norma? Fechando nossos olhos, elevando nossas vibrações ao alto, agradecendo aos irmãos que nos acompanharam pela inspiração, pelo apoio, nos comprometendo em estarmos alinhados com o plano espiritual, no trabalho de estudar, divulgar essas verdades para todos aqueles que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós agradecemos, irmãos, pela companhia, pela inspiração, pelo apoio, nos comprometendo a nos mantermos fiéis a esta rotina já começada há alguns anos e darmos continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos no próximo sábado. E assim, pedimos permissão para encerrarmos os trabalhos, dando todos graças a Deus. Graças a Deus.